Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Evangélica Semeando Família. Eu sou o pastor Miguel e é muito bom estar com você nessa manhã para a gente poder tratar sobre assuntos do reino. E eu tenho a honra de receber aqui nessa manhã com você o apóstolo Cristiano Lopes. Graça e paz, igreja. Bom dia, pastor Miguel, paz. Presbítero Alexandre, bom dia. Bom dia, graça e paz, pastor Miguel. Graça e paz, apóstolo. Bom Graça dia, e paz, Alexandre. igreja. Alexandre, ó, você tá assim, cheio, mas eu vejo o fundo, é igual uma piscina. Sim. Entendeu? Sim. Só vai piorar. Mas dá sequência, vamos lá. Vamos lá. Queridos, olha, a palavra do Senhor é aquilo que direciona a nossa vida, que nos dá Amém. tudo aquilo que a gente precisa para poder nos tornarmos um homem segundo aquilo que o Senhor espera de nós. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, no primeiro capítulo, versículos 5 e 6, diz o seguinte: olha, eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, porque eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui da gratidão que ele tinha pela forma como aquela igreja tinha recebido o Evangelho, e muito mais do que receber, como eles estavam se comportando com relação ao evangelho que eles receberam, né? Sabendo, valorizando todo o sacrifício, primeiramente de Jesus, mas também da própria vida do apóstolo Paulo, né? Eu aprendi que a gente faz as coisas pelo Senhor, mas por conta daqueles também que estão pagando o preço para que a gente viva Amém. na presença do Senhor, né? E a igreja estava entendendo tanto o sacrifício de Cristo, tanto que foram alcançados pelo Evangelho, mas também por todo o preço que o apóstolo Paulo estava pagando. E ele vem dizendo, olha, porque desde o primeiro dia vocês receberam o Evangelho, e eu me alegro, eu dou graça ao Senhor pela forma como vocês receberam, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E aí ele está falando de esperança para aqueles que iriam ser alcançados, mas principalmente de esperança para eles que estavam pagando o preço e tinham aceitado de bom coração a palavra, tinham entendido o sacrifício de Jesus e o sacrifício do próprio apóstolo Paulo. Ele estava falando, olha, desde o primeiro dia vocês receberam com graça, mas o Senhor, eu louvo a Ele, porque Ele é fiel e justo para dar continuidade desde o primeiro dia até o último, até o dia do Senhor Jesus na vida de vocês. Acontece que a gente tem visto muita gente boa ficando pelo caminho, ficando às margens do caminho, porque a nuvem do Senhor ela é dinâmica, ela se move, ela não fica estática, né? A igreja ela vive tempos, né? Ela tem que estar contextualizada, ela é atemporal, então ela tem que estar ali, ela não pode estar parada. E a glória do Senhor ela se move, a gente precisa se atualizar, se contextualizar o tempo inteiro. E quanta gente boa, apóstolo, a gente vê ficando pelo caminho por não entender essa palavra, por não entender o processo, por não entender que às vezes você vem num culto e recebe uma palavra e você acha que Jesus tinha que me buscar naquela hora, porque eu tô tão impactado com aquela palavra, e aí vem o dia após o culto, o segundo dia e o terceiro dia, e a sensação é de que você tá se esvaindo aquela unção que você recebeu, aquela palavra que você recebeu, mas a gente esquece que o Senhor ele tá agindo na gente no processo. A gente tem um propósito a ser alcançado, mas o próprio apóstolo Paulo falou sobre isso, que o Senhor ele é fiel para cumprir toda a palavra, toda a obra que ele começou. E a gente vê tanta gente boa ficando pelo caminho por não entender que não é no nosso tempo, não é de uma hora para outra, existe todo um processo a ser vivido, né, apóstolo? Eu tenho no meu coração algo nesse pouco tempo de ministério, né, que existe a verdadeira conversão. Isso no passado era mais visível, né? As pessoas se convertiam independente do grau de instrução, não tinham os likes no telefone, mas as pessoas se esforçavam mais para aquilo que é viver essa caminhada com Cristo. Hoje em dia, o que a gente vê são igrejas, pensamentos e pessoas que colocam agora a pessoa no centro. E como um pai que educa o filho, né? Você tem um monte em casa, né? E você não diz sim o tempo todo para os seus filhos. Não. Você diz não também. Você os corrige. E eles não deixam de ser seus filhos, nem de chamar você de pai. Você não deixa de amá-los por conta disso. Mas o evangelho que hoje é anunciado, diferente do que Paulo anunciou e o que o povo recebeu de bom grado, é o evangelho que coloca o ser humano no centro.
E como o Pai que está no céu não vai fazer todas as vontades daquele que está ali, pedindo ao Senhor, me dá, danoninho, dá, e os pastores e a igreja não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, há uma decepção. E a pessoa decepcionada com a religião ou com o evangelho que foi ministrado ali, acaba ficando pelo meio do caminho, porque não houve uma verdadeira conversão. Hoje o que eu vejo, pastor Miguel e presbítero Alexandre, é essa dificuldade, não daquele que entendeu o chamado, que ouviu a voz de Cristo, mas de como muitos estão anunciando o evangelho de muita facilidade, entende? Sem falar de uma cruz, um Jesus que disse assim, olha, eu venci a minha cruz, agora você precisa pegar a sua e vencer. E não tem a ver com a sogra, porque tem gente que acha que a cruz é a sogra, é o patrão, não é isso. A cruz é aquilo que hoje eu preciso entender do evangelho para viver o evangelho, onde eu compreendi a cruz de Cristo para a minha salvação. A minha cruz tem qual significado para as pessoas que estão à minha volta? Mas a cruz de todo mundo tem a ver com ele. O que eu vou ganhar, o que eu vou receber, qual é a chave, qual é o propósito de Deus na minha vida, porque eu quero ser muito bom, quero ser próspero, eu sou. E quando a gente deixa de ser e Jesus passa a ser, muitos ficam à beira do caminho de verdade. E eu entendo que uma colocação até do próprio apóstolo, a igreja, tal qual o mertiolate, deixou de arder para poder vender. Eita, forte isso. E isso, foi você que falou. Forte. E isso aí tem feito com que as pessoas tenham ficado pelo caminho, porque o discurso mudou, o discurso ficou doce para poder ser vendido. E, na verdade, o discurso da palavra não é doce, é o tempo inteiro de renúncia, é o tempo inteiro de você renunciar a todo tipo de coisa, inclusive você próprio. Você se renunciar à sua própria vontade, porque a gente vê um Deus que tem um amor altruísta, que tem um amor que se doou, tem um amor que saiu da sua zona de conforto para estar entre nós, caminhar entre nós, morrer na cruz para que nós fôssemos alcançados. Mas, em contrapartida, as pessoas estão sendo cada vez mais egoístas, querendo a si próprio, querendo suas próprias realizações, querendo seus próprios desejos sendo atendidos, como se encontrei o evangelho, encontrei uma lâmpada do Aladim que vai me dar os meus desejos. E aí, por conta do tempo, por conta de um discurso pronto, de um discurso facilitado, as pessoas têm abandonado o caminho, presbítero Alexandre. É verdade. O evangelho, como o apóstolo estava comentando aqui, essa cruz, né? As pessoas têm que entender o propósito da cruz. E eu vejo aqui, vocês falando, eu lembro de Jeremias, né? Propósito ali, entendeu? Para ser um profeta, de pregar o arrependimento, aquele povo não queria aceitar e o povo não entende o propósito. Então, apóstolo, muitas das vezes realmente as pessoas não se converte genuinamente, não entende o propósito. E isso dificulta muito na caminhada do cuidar da gente, entendeu? Do apacentar, para tentar ali levar ali pro arraial. Eu vejo gente que se converteu genuinamente, e a gente não está falando aqui de salvação, apóstolo. É o que você sempre comenta. Não é questão de ganhar ou perder salvação, de deixar de ser salvo, nada disso, mas é de deixar de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Lá em 1930, eu ouvia no seminário o meu professor falar que a gente precisa viver as benesses do reino. É viver aquilo que Deus tem pra gente viver. Ah, mas na glória eu vou viver, na eternidade eu vou viver. Mas a eternidade já começou. A gente não precisa morrer para começar a viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. A eternidade já começou e a gente já está vivendo ela. Então, importa que hoje a gente viva aquilo que Deus tem para nossas vidas. Só que esse evangelho facilitado em corações confusos, em pessoas traumatizadas, em pessoas que não são confrontadas, aliado a tanta situação, a tanta liderança que corrompe, que deturpe, tem gerado pessoas que têm ficado pelo meio do caminho, muitas vezes por falta de uma palavra simples, daquele ditado grego que diz: toma vergonha na cara. É verdade, eu acho que, tipo assim, hoje as pessoas querem viver de milagre, né? E, na verdade, o genuíno é viver dos princípios. Se a gente tiver com os princípios na obediência, a gente segue o caminho. O milagre vai ser a consequência, né? Isso aí, pastor. Eu falei isso em outro programa. Quando o assunto é bom, quando a conversa é boa, passa que a gente nem percebe. Estamos chegando no final do nosso programa e eu louvo a Deus pela sua vida, que tem nos ouvido, que tem nos assistido e que tem sido alcançado pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, através da nossa voz, através da nossa igreja. Que o Senhor possa continuar falando com você, que o Senhor possa continuar te edificando e que você abra o seu coração e a sua mente para ser transformado pelo poder dessa palavra. Fique em paz.
Beijo no coração, obrigado pelo carinho, paz. Graças, paz, e que você possa viver esse tempo do evangelho genuíno na sua vida. Amém.